Trata-se de mais um gênio da humanidade. Esta noite, por intermédio deste livro de Carlos Bernardo Loureiro, os investigadores da alma e do espírito, 5 séculos de pesquisas. Trata-se de César Lombroso, pai da antropologia criminal. E como é de praxe, neste dia, quarta-feira, nós abrilhantarmos a casa falando da obra, da vida, da dedicação, das pesquisas, das investigações experimentais que esses grandes gênios que está inserida aqui nesta fonte fecunda de informação de natureza científica e filosófica, é gado de uma condição altamente intelectual, diga-se de passagem, o autor compõe esse quadro. Nós sentimos-nos honrados como presidente do Instituto e fundador desta instituição em levar o conhecimento dos ouvintes do ICMEB e daqueles que querem tomar conhecimento do esclarecimento ministrado por ele, a ciência espírita, dentro do cunho de feição que lhe é peculiar, que é extremamente científica. Muito embora aqui em nossa terra o número de pessoas que as compreendem não consegue ver por esse ângulo e acaba por força até do sentimento, bondade, de nobreza, denegrindo ela por divulgá-la como religião. Não é tudo, também não é ruim. Há 30, 40 anos atrás, quando eu ia ao centro espírita, eu observava muito isso, as pessoas, quando chegavam próximo, principalmente do outro lado da rua, olhar para um lado, olhar para o outro, para ver se alguém estava observando ele adentrar no centro espírita. Tamanha discriminação que era esta doutrina. Hoje, nós já não vimos mais isso. A discriminação, os ataques cessaram, para não dizer exterminaram. Não terminou. Ainda somos atacados. Por questão de 2 ditaduras que imperam ainda no planeta, que é a ditadura política e a ditadura religiosa. Mas melhorou, e muito. Hoje somos menos atacados, somos menos atingidos em relação a 30, 40 anos atrás. Aonde o pessoal entendia que esta ciência, na época, era coisa de magia negra, coisa do diabo, coisa do demônio, né? O espírito é mancomunado com Satanás. E graças ao trabalho desses homens, e no decorrer desses anos, divulgou de forma
e o seu mérito. Hoje ainda está sendo pregada como religião, mas a tendência é a gente crescer, é a gente evoluir, é a gente prosperar em todos os aspectos. E vai chegar ao ponto de ela ser realmente compreendida por todos, na íntegra, na feição do que ela é. É uma doutrina altamente científica, filosófica, com consequências morais. E nós vamos ver isso aqui por intermédio desse pesquisador. Foi considerado a condição de homem como um gênio que continua como espírito. Esse trabalho magnânimo, perpetrado pelo mesmo. Refiro-me a César Lombroso, que nasceu em Verona, na Itália, a 6 de novembro de 1835 e desencarnou a 19 de outubro de 1909, aos 74 anos incompletos, havendo legado seu corpo à ciência. Informa Zeu Van Tuyl. Efetuou-se no anfiteatro do Instituto de Anatomia Patológica de Turim a necrópsia dos despojos pelo professor Mário Carrara, genro de Lombroso, e seu sucessor na Cátedra de Medicina Legal de Antropologia Criminal na Universidade de Turim. O crânio foi medido e dele extraído a massa cerebral, que pesava 1.290 gramas. Era, para a decepção de todos, um cérebro de peso normal, igual a tantos outros, e foi conservado no Museu de Antropologia Criminal da Universidade de Turim. Trata-se de um gênio. Não foi um senhor de ninguém, com todo respeito aos nossos senhores de ninguém. César Lombroso pertence àquela admirável falange de pensadores e de investigadores da verdade, que na segunda metade do século XX transformaram radicalmente o nosso modo de conceber o universo vivente e as relações do homem com este, revelando-se em 50 anos muitos mais enigmas da vida que em mais de 20 séculos, apesar do gênio poderoso de tantos filósofos e da fantasia metafísica de Platão e Berkeley, e conclui: Darwin, Spencer, Pascal, Charcot e Virchow foram os gigantes daquela extraordinária época de ciência internacional, e entre esses homens Lombroso se enfileira como representante da maravilhosa ascensão do pensamento contemporâneo. As suas primeiras investigações sobre o cretinismo tornaram-no rapidamente célebre e chamaram sobre ele a atenção de Virchow em 1869. Foi interrogado de um curso sobre as doenças mentais na Universidade de Pávia. Foi nomeado diretor do Hospital de Alienados de Pesaro e depois professor de psiquiatria na Universidade de Turim. Como criminalista, divulgou ideias revolucionárias. Considerava que as condições independentes da vontade, como a hereditariedade e a influência de doenças nervosas, representam um papel capital na psicologia do criminoso e diminuem
em imensas proporções a sua responsabilidade. O criminoso, para Lombroso, é mais que um doente do que um culpado. Os dados que acumulou nesse sentido decorrem do estudo minucioso das fases do ato criminoso e que forneceu a investigação de determinadas disposições anatômicas particulares, dos enigmas de degenerências e das características antropométricas. Publicou várias obras. Em 1900, Lombroso publicou A Crise, a Causa e o Remédio, uma síntese de seus trabalhos anteriores. Sem negar o determinismo social, Lombroso demonstra que os mesmos fatores, densidade da população, instrução popular, economia ou luxo, podem produzir efeitos diferentes segundo os países. Ao desencarnar, deixou a opulenta produção científica relacionada com a psiquiatria, a medicina legal, a antropologia e etc. Em seu livro, Lombroso ataca de rijo as manifestações dos espíritos, ridicularizava os fenômenos das mesas girantes e falantes, considerando-os verdadeiros embustes. Em julho de 1888, o jornal denuncia pública e no artigo de sua autoria sob o título em que praticamente retrata-se das acusações que dirigiu aos seus pesquisadores da fenomenologia espírita. Lombroso agiu então como tantos outros que, sem provas, sem qualquer constatação, negaram e continuam negando o que jamais experimentaram. No artigo supracitado, ele afirma: quem sabe se eu e meus amigos, que rimos do Espiritismo, não colaboramos em erro. Informa o próprio seu Vantuíro, o que concede que o conde Ercole Chiaia, cavaleiro napolitano de grande cultura, cuja desencarnação em 4 de março de 1905 foi bastante lastimado por eminentes personalidades do mundo científico e literário, escreveu longa e brilhante carta a Lombroso em agosto de 1888, publicada sob o título. E no mesmo jornal, na referida carta, Chiaia refere-se a uma doença que conseguia, ou melhor, a uma doente que conseguia provocar incríveis fenômenos e convidava Lombroso para a eles assistir. A doente era nada mais, nada menos que a famosa e investigadíssima Eusápia Palladino. O autor recusou o convite, alegando que o seu tempo de cultor das ciências positivas não lhe permitia assistir a manobras de prestidigitações. Em março de 1891, visita a cidade de Nápoles, na Itália, onde encontra alguns admiradores de Eusápia Palladino, entre os quais Chiaia, que o convidou mais uma vez a assistir uma sessão com a famosa médium. Desta feita, Lombroso aceita o convite com a condição de que a reunião se realizasse à luz do dia e no quarto do hotel em que estava hospedado.
o autor da medicina legal participaria de várias sessões com Eusébio Paladino. A 15 de julho de 1891, o periódico Tribuna Giudiziaria publica uma carta de Lombroso dirigida ao professor Cioffi, versando sobre o que ele viu e sentiu nessas sessões. E aqui vai. Estou muito envergonhado, isso é de Lombroso. Estou muito envergonhado e desgostoso por haver combatido com tanta persistência a possibilidade dos fatos chamados espiríticos. Digo fatos porque continuo ainda contrário à teoria, mas os fatos existem e eu deles me orgulho de ser escravo. Informa Deolinda Amorim, em Espiritismo e Criminologia, edição da Federação Espírita do Paraná em 1957. O grande psiquiatra italiano viu-se abalado pelos fatos, assim que se lhe apresentou um caso inédito, cujos sintomas, e quem o diz é ele próprio, escapavam inteiramente às previsões da patologia e às leis da fisiologia. Os fenômenos mediúnicos, após experiências seguidas, influíram muito no ânimo do abalizado psiquiatra. Daí, conclui ele que os fenômenos espíritas se explicam, na maior parte, por forças inerentes ao médium, e outra parte também pela intervenção de seres supraterrestres. Com o admitir já a ação de seres supraterrestres, Lombroso avança um pouco além de sua primitiva opinião. O estudo simultâneo de fenômenos hipnóticos e espíritas deu-lhe o ensejo de, mais tarde, corrigir a sua oposição radical à interpretação espírita. Entretanto, o que realmente iria abalar a estrutura ideológica de Lombroso foi a reiterada manifestação de sua genitora a respeito de seus contatos com a querida morta. Escreveu um artigo sob o título Sobre os Fenômenos Espiríticos e a sua interpretação, publicado na Leitura de novembro de 1909. Leitura. E logo em seguida eu vi, isso é ele, estávamos em semi-obscuridade, com a luz vermelha. Afastar-se da cortina uma figura de estatura semelhante à de minha mãe, velada, que deu a volta à mesa até chegar a mim. Isso é Lombroso falando. Sussurrando-me palavras ouvidas por muitos, mas não por mim, que sou meio surdo. Tanto que eu, quase fora de mim pela emoção, lhe supliquei que as repetisse. E ela o fez dizendo-me: Césare, filho meu. E retirando por um momento o véu de sua face, deu-me um beijo. Eusápia, naquele instante, tinha as mãos presas por duas pessoas, e a sua estatura é pelo menos 10 centímetros mais alta que o da minha pobre mãe. Em suas apreciações referentes à obra de Enrico Morselli, Psicologia e Espiritismo,
Espiritismo em Lúcia e Ombra, de julho de 1908, confessa: quando revi minha mãe, senti na alma uma das emoções mais suaves da minha vida, uma alegria que irradiava pelo paroxismo, à frente da qual me surgia não um impulso de ressentimento, mas de gratidão por quem me atirava de novo, depois de tantos anos, entre os braços. E na presença desse grande acontecimento, terei olvidado, não uma, mas 1000 vezes, a humilde posição social de Eusápia, que havia feito de mim, embora automaticamente, o que nenhum gigante da ação e do pensamento teria podido fazer. Em março de 1861, escreve Lombroso na sua obra, em uma das inúmeras suas obras, de William Miller, gravador da casa, que indicava suas horas de folga à fotografia, viu certa vez aparecer em uma de suas provas, de uma figura estranha ao grupo que fotografara. Estranhou o fato, mas uma segunda prova não mudou o resultado. Esta seria, conforme César Lombroso, a primeira fotografia espiritista ou transcendental. O acontecimento causou grande sensação. Miller foi assediado por pessoas que vinham de todas as partes, levando-o a abandonar a profissão de gravador e abrir um estúdio em Nova York. Mais tarde, o fotógrafo seria julgado sob a acusação de bruxaria e fraude, sendo absolvido por falta de provas. O doutor de Boston, Estados Unidos, tinha entre os empregados uma jovem a quem era afeiçoado e que morreu aos 27 anos de idade. 7 dias depois de sua morte, um médico lhe disse que uma bela jovem queria vê-lo e oferecer-lhe rosas que tinha nas mãos. Quando Doe esteve com Henry Slade, este escreveu automaticamente: estou sempre convosco. E a seguir, a assinatura da morte. De volta à cidade de Boston, Doe visitou também Erard, quando recebeu mensagem da amiga, sugerindo que ele procurasse o fotógrafo Miller. Através da senhora Miller, em transe, a jovem desencarnada avisou: hoje terá você meu retrato. Estarei perto de você, apoiando a mão em seu ombro e com uma coroa de flores na cabeça. Assim aconteceu. Ao revelar a chapa fotográfica, ela estava nitidamente, a jovem na pose anunciada. O casal Miller jamais vira a amiga de Doe. Segundo as pesquisas de Rochas, as fotografias espiritistas classificam-se a retratos de entidades espiríticas invisíveis em condições normais. B. Flores, escritos, coroas, luzes, imagens estranhas ao pensamento do médium e ao que o operador no momento da impressão da chapa. Assim, imagem de formas materializadas, visíveis por todos os assistentes. D. Reprodução do duplo de pessoas videntes. E C.
provas nas quais parece que a revelação nada lhe tenha feito aparecer, porém, nas quais os médios e os clarividentes distinguem uma imagem que ali consta absolutamente autônoma da personalidade do observador, conquanto haja concordância quanto ao processo de transição, o espírito fica em estado particular de perturbação, cuja duração depende do estágio moral do desencarnado. Eis, a propósito, o que sentenciou o espírito Felícia Scatton, estudiosa, quando encarnada, dos fenômenos de ectoplasmia. Nenhum peregrino do mundo dos vivos chega a este mundo pela mesma porta. O meio que aqui nos recebe se apresenta a cada um de modo inteiramente diverso. Mais tarde, César Lombroso escrevia na revista Leitura: sinto-me forçado a externar a convicção de que os fenômenos espíritas são de uma importância enorme e que é dever da ciência dirigir, sem mais demora, sua atenção para essas manifestações. E até agora não fez, Lombroso. Você não vaticinou. Julgava vaticinar, mas não foi o que aconteceu, Lombroso. Até hoje a ciência oficial ainda não aceita, e é por isso que não faz os prodígios que poderia fazer, especificamente na área da medicina, né? Com as suas variantes. A resposta da posição assumida por Lombroso, Leon Denis observa que, ou melhor, a respeito da posição assumida por Lombroso, Leon Denis observa que o pesquisador imparcial que deseja formar, como Lombroso, juízo seguro sobre a fenomenologia espíritica, muitas vezes se acha em presença de duas opiniões igualmente falaciosas. De um lado, a condenação em bloco de Leon. No psiquismo, tudo é fraude e embuste. Ou então, tudo é ilusão e quimera. De outro, a credulidade excessiva. Encontrará pessoas que admitem os fatos mais inverossímeis, mais fantásticos. Outras que se entregam às práticas espíritas sem estudos prévios, falta de método, de discernimento, de espírito de crítica, ignorantes das causas várias e que podem atribuir os fenômenos psíquicos. Esses, talvez, sejam indivíduos de boa fé, mas há também os embusteiros e os charlatões. O charlatanismo se tem frequentemente apropriado dos fatos psíquicos para os imitar e explorar. Cumpre estar sempre em guarda contra o cortejo dos falsos mágicos, dos falsos médios e dos que, possuindo faculdades reais, não hesitam, contudo, em trapacear, havendo oportunidade. Ao observador importa acautelar-se dos míseros embusteiros, que não vacilam em mercadejar com as coisas respeitáveis. Entretanto, os casos fraudulentos em nada podem alterar a realidade dos fatos autênticos. Se os fenômenos espíritas não passassem de ilusão e quimera, como teriam conseguido prender durante anos a atenção de sábios ilustres, de homens frios e positivos, quais César de Lombroso, William Crookes, Olivier Lodge, Zollner,
pouco a pouco, graças às investigações e às experiências desses cientistas, a explanação prossegue e as afirmações em favor do Espiritismo se renovam e se multiplicam. Isso é de Leon Denis. Eis porque consideramos um dever, prossegue o autor, de no invisível, Leon Denis, espalhar por toda a parte o conhecimento dos fatos. Por isso que projetam luz nova, luz poderosa sobre a nossa natureza real e sobre o nosso futuro. É preciso, afinal, que o homem aprenda a se conhecer melhor. Jesus já sentenciou: conhece-te a ti mesmo. A ter consciência das energias que possui em estado latente, conformando-se à lei suprema. Ele, o homem, deve trabalhar com coragem e pertinácia para se engrandecer, para crescer em dignidade, em saber, em critério, em moralidade, porquanto nisso está todo o seu destino. Palavra do sábio. Magníficos pensadores da Lorena, que é ele, considerado o Duda da Lorena, Leon Denis. Na conclusão desses arrazoados sobre Lombroso, que contribuiu como gênio e a sua ilibada reputação para imprimir aos grandes fenômenos mediúnicos de que foi observador criterioso, o sinete da serenidade. Em meio a tantas disposições em contrário, arriscando a abalar a sua credulidade de cientista, teve a coragem, como soe acontecer às almas nobres, de afirmar de público o que viu e o que sentiu nas muitas sessões experimentais de que participou, especialmente aquela em que a sua doce mãe, retornando do além, após vencer a morte, aproxima-se dele, plenamente materializada. Lombroso, neste instante, deve ter experimentado um frêmito profundo de felicidade e de estupefação, ao contatar com aquela que jamais superara ver de novo, ou supusera ver de novo, uma vez que para ele até então a vida se extinguia inexoravelmente na solidão, asilo passageiro das nossas ilusões, como bem o afirmou Poéticas nas verdadeiramente outro gigante das pesquisas espíritas, Gustavo Gerê. O túmulo deixa de ser túmulo, só asilo passageiro para o fim da jornada das ilusões. Isso é Deus. E a gente fica por aqui. Vamos agora para a segunda parte das nossas atividades desta noite.